Oi. Muito bom dia, senhor presidente. Cumprimentar os integrantes da mesa diretora, nobres vereadores, servidores dessa casa, senhoras e senhores. Cumprimentar também de modo especial os nossos advogados previdenciaristas, os membros da OAB que estão aqui, que hoje a gente vai apreciar uma matéria, né, de interesse dessa categoria. O motivo que eu venho hoje nessa tribuna é para falar, e eu não vou me alongar hoje, presidente, em função das matérias que a gente vai discutir, é sobre, especificamente, o projeto de lei 001 de 2025, enviado pelo Executivo, que trata do regime próprio de previdência social dos servidores públicos de Boa Vista, né? Parece-me que, nesse início de ano, né, o Executivo resolveu, né, finalmente, mandar todas as matérias de interesse, né, que criam um processo institucional da nossa cidade. Tem matérias importantes que acredito que ainda vai enviar nesse primeiro semestre, discutir o plano diretor, o código de postura, né, matérias importantes. E essa aqui causou espanto, estranheza, né, pelo menos para mim, e preocupação para muitos servidores do nosso município. Eu recebi, vereador Tiago, diversas mensagens, ligações, visitas de servidores públicos do município, inclusive nativos, preocupados com essa matéria que chegou aqui nessa casa. E digo preocupado porque todas as matérias que veio nesse início de ano, elas vieram com uma velocidade tremenda e uma necessidade de ser discutida aqui e aprovada, eu até disse outra vez, como se fosse uma corrida de cavalo, né? O vereador Genilson, que gosta de assistir corrida de cavalo, quando se não prestar atenção, o cavalo sai, cruzou e perdeu a linha de chegada. Assim estão os projetos do Executivo aqui nessa casa, vereador Vavá. Ele sai e quando você vai no banheiro e volta, já aprovou o projeto. É a corrida de cavalo que você perdeu, né? E essa preocupação que eu trago aqui para os nobres vereadores é para que matérias importantes que mexem com a vida das pessoas não seja tratada dessa maneira e aprovada aqui a toque de caixa. Isso nós não podemos permitir. Dizer aqui ao nobre vereador Bruno Pérez, né, o líder do Executivo, né, e ele com certeza é muito sensível, vai, né, conversar com o Executivo para que se possa ter essa tranquilidade em discutir matérias importantes aqui nessa casa. Um projeto desse que trata da vida do servidor não pode ser apresentado sem ouvir as categorias, sem ouvir os sindicatos, sem ouvir o servidor público. É impressionante, a gente conseguiu perceber e ver no semblante de cada servidor essa preocupação. E dizer, nossa, será que vai aprovar dessa forma? E tem uma série de coisas que, se eu fosse elencar aqui para discutir, esmiuçar esse projeto, eu iria precisar, né, dos 120 minutos aqui desse expediente. Portanto, no que diz respeito a esse projeto, vereador Bruno, eu gostaria de pedir a sua sensibilidade e de convencer o Executivo de retirar esse projeto, pedir de volta para que possa ser discutido e, especialmente, para que possa ser ouvido as categorias. Não podemos aprovar e discutir aqui um projeto dessa magnitude sem que a gente possa ouvir o maior interessado, que é o servidor público do nosso município. Marcelo, pode me dar uma parte depois? Eu vou conceder no final, vereador, eu não vou me alongar, e o restante do tempo eu concedo a parte a Vossa Excelência e quem mais queira fazer uso da palavra. Nesse sentido, vereador Bruno, eu pediria, né, essa sensibilidade do prefeito, né, que diz que cuida
de Boa Vista, achei até um tom provocativo na semana passada, em que ele fez a foto com alguns dos nobres colegas aqui, com os vereadores que ajudam a cuidar de Boa Vista, né? Cuidar de Boa Vista também é cuidar das pessoas, especialmente cuidar do seu servidor, das pessoas que ajudam a cuidar de Boa Vista, vereador Tiago. Quem ajuda a cuidar de Boa Vista é o servidor. E esse merece todo respeito e valor, seja do prefeito, do vereador, do staff do prefeito, do primeiro escalão, de todos. Merece o respeito e consideração, portanto, a gente não pode atropelar esse processo, votar de qualquer forma, sem pelo menos ouvir. Sem pelo menos ouvir. E a maior arte, a sabedoria, é saber ouvir. E precisamos ouvir. Quero também, vereador Bruno, fazer mais um pedido. Mais um pedido, que é em relação à emenda que foi apresentada aqui pelos nobres vereadores, capitaneada aqui pelo vereador Ítalo, que trata sobre um estudo de correção e pagamentos de retroativos aos servidores. Foi aprovado aqui nessa casa. Obrigado, meu amigo. E gostaria de pedir que o prefeito, com sensibilidade, sancionasse essa emenda que foi discutida aqui, né? Me cria um certo temor vir para cá mais um veto, e da forma que vem, né, e a gente tem percebido cada vez mais, cada dia mais, o prefeito aumentando a sua tropa de choque, ser atropelado aqui e o servidor, mais uma vez, ser deixado para trás. Porque aqui nós não estamos numa disputa de ganhar ou de perder, né? Na vida pública, na política, o interessante é todo mundo ganhar. É um jogo que não precisa a gente perder. Aqui não está se discutindo a vitória do executivo, a derrota do servidor. Pelo contrário, a gente quer que o executivo ganhe, mas também que o servidor ganhe. E para o servidor ganhar, é dar essas garantias que tem e respeitar a maioria do plenário que concedeu, né, esse direito ao nosso executivo. Não dá para dar um aumento de 6,1%, que foi um engodo, e, apesar de tudo, a gente aprovar uma emenda aqui e, mais uma vez, ser atropelado, ser vetado, e os interesses legítimos do servidor ser deixado para trás. Então, era isso. Vereador Eu gostaria Marcelo, de falar nessa parte. manhã, sensibilizar os nossos vereadores, que são vereadores de Boa Vista, que são vereadores dos servidores públicos, especialmente servidores também de toda a população de Boa Vista. Era isso, senhor presidente. Uma pequena parte para o vereador Marcelo. Concedido, primeiramente, o vereador Adjalma, que pediu, em seguida, o vereador Tiago Reis. Primeiro, obrigado pela parte, vereador, excelentíssimo senhor vereador Marcelo. Sobre o pré-100, alguns presidentes de sindicatos me procuraram, um deles foi o Morônio, né, lá da Guarda Civil SM-TRAN, e ontem eu estive lá com o Cleito, né, que é o presidente do pré-100, e ele se colocou à disposição, né, para juntamente, com a sua equipe, ouvir, né, os vereadores, ouvir os sindicatos. E, Marcelo, excelência, está no lugar certo, não vem em regime de urgência. Aqui nós podemos fazer, com certeza, audiência pública, conversar com os sindicatos, conversar com a população e depois partir para a votação. Eu particularmente, isso fica com o nosso líder, né, vereador Bruno, se ele vai pedir, mas acredito que não seja o caso de pedir a retirada do projeto. Na verdade, nós devemos debater bastante esse projeto. Sabemos que previdência não é qualquer um que consegue entender, é muita coisa, você conversar
com uma pessoa leiga, né, sobre previdência social, sobre uma lei dessa que ela é bem complexa. Ela diz um artigo, uma coisa, chega lá, tem mais um complemento aqui. Não é fácil, mas eu quero dizer para Vossa Excelência que foi debatido bastante lá essa lei lá no Precem, e que o presidente Cleiton, ele disse que está à disposição para atender os vereadores. Inclusive, eu depois quero fazer, né, um chamamento, aí, um convite aos vereadores que queiram, para a gente ir lá ouvir, né, botar os nossos pontos. Uma coisa certa, Excelência, vai ter que ser votado, porque você sabe que nós já estamos atrasados com essa lei aqui em Boa Vista, na Prefeitura de Boa Vista. O regime da Previdência já era para ter sido votado, na verdade, desde 2021, desde o tempo do Temer, quando ele fez as novas mudanças. Enfim, era isso aí que eu queria falar para Vossa Excelência e dizer que eu estou também solidário à população, aos funcionários, e que nós vamos junto, com certeza, votar e procurar, né, ser justo, tanto para os funcionários, tanto quanto para a administração pública. Não adianta a gente querer ser bonzinho hoje e amanhã nós estarmos aí com a previdência do município falida. Enfim, mas não é o caso, ninguém vai debater isso. Eu só quero agradecer Vossa Excelência pela parte e dizer que eu estou à disposição para, juntamente com Vossa Excelência, buscar conversar com os sindicatos, com os funcionários, para que assim nós possamos realmente votar, né, isso, para garantir um futuro para aqueles que trabalharem, que dão a vida pelo nosso município, e que quando eles forem se aposentar, eles tenham a garantia de que vão receber o seu salário. A garantia que não vai atrasar, que hoje nós já temos déficit. Então, é só isso. Eu não estou aqui dizendo que Vossa Excelência está errado, pelo contrário, está certíssimo, mas ela está no lugar certo, que é aqui no Poder Legislativo, que a gente vai conversar com a população. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, vereador Djalma. Vereador Tiago Reis. Bom dia a todos. Cumprimento todos em nome do nosso presidente Genilson. Vereador Marcelo, o senhor foi muito feliz na sua fala, em 100% da sua fala. 100% da sua fala eu concordo. Infelizmente, algumas vezes a gente ouve nessa casa, que nem eu já ouvi, e parece até que é uma palavra pejorativa, inferior, como sindicalista. Se for ouvir servidor, nunca vai chegar num consenso. E, infelizmente, nesses 2, 3 meses que eu estou aqui, eu já ouvi isso. E me sinto extremamente ofendido com isso. Sabe por quê? Porque é realmente o servidor que cuida do município. É o servidor que cuida do munícipe. E o servidor tem que ser valorizado. Vereador Djalma, eu concordo com o senhor quando o senhor fala em trazer para uma audiência pública o conhecimento e o assunto do Precem. Assim como o presidente do Precem, ele pode vir até aqui, porque imagina se 23 vereadores forem lá com ele, não é mais fácil ele vir aqui prestar esclarecimentos diante os presidentes sindicais e diante a população também, explicar o porquê desse aumento. Agora, o que eu não concordo com o senhor, não é a questão de ser bonzinho, vereador Djalma, mas sim de ser justo com o servidor. A gente não pode deixar de ser justo com o servidor. O servidor ele teve um aumento onde ele perdeu 3%, que não foi o ideal, mas teve um aumento. E aí logo em seguida se chega esse projeto do Precem, onde ele vai ter uma capacidade a mais de ter que pagar de 11% para 14%, ou seja, 3%. Então, de fato, o aumento do servidor foi o quê? Menos de 3%. Então, isso não é justo para o servidor. Tem que parar de verdade, isso eu estou falando por mim, aqui dentro dessa casa, de pensar que todo sindicalista vê aquela imagem do Lula, aquela imagem de greve, aquela imagem, não. Hoje, todo presidente de sindicato, ele conversa. Quanto tempo você não vê uma greve em Boa Vista? Então, hoje, eu falo, Djalma, que todos os presidentes sindicais não têm mais aquela visão, só que aquela visão ficou. Hoje, de verdade, os presidentes sindicais eles só querem o melhor para o servidor e a gente tem que associar isso junto com a administração pública. Sempre negociando, chegando no meio termo e não chegando, que nem o vereador Marcelo falou, às vezes atropelado, num regime de urgência urgentíssima. Então, vereador Djalma,
eu chego a concordar com o vereador Marcelo que deve ser retirado, mas que a gente deve trabalhar isso em audiência pública, até porque na audiência pública, com certeza, vai ter adaptações. Eu já li o regime da presidência, estive no Ministério da Presidência em fevereiro, e a gente discutiu algumas questões lá e realmente a legislação mudou, né? E por isso que tem que ser adaptada. Só que esse adaptado tem que ser conversado com as pessoas, tem que entender a saúde financeira do Precem, e a gente precisa do presidente do Precem. Obrigado. Pela ordem, vereador Marcelo. Só para complementar, como o vereador Djalma falou, eu quero muito, e eu queria, Djalma, que sendo possível, até porque eu já procurei meios de ter essa reunião, de levar os servidores para serem ouvidos a respeito, porque existem muitas dúvidas, né, na questão dessa lei complementar 001. Já conversei bastante com alguns servidores, inclusive, eu falo sempre que aqui eu não usarei o meu espaço para ludibriar ou enganar ninguém. A gente sabe que a questão dos 14%, até já conversei com os servidores, isso aí é inquestionável, isso vem lá de cima, isso é sobre o Ministério da Previdência Social, mas que dentro desse projeto existem coisas que os servidores não concordam e eles precisam ser ouvidos. Eu acho que precisa ser esclarecido. E eu já venho solicitando isso. Então, se tiver oportunidade, eu quero também poder convidar alguns servidores aqui da casa para que eles participem, né? Muita gente tem se debruçado e estudado sobre essa matéria. Então, acho que tem que ser ouvido. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, vereadora Carol, vereador Tiago. E, finalizando, senhor presidente, só para ratificar o que eu disse aqui, mais uma vez, a sugestão nossa aqui do vereador Marcelo é que o Executivo retire esse projeto dessa casa e que ouça os mais interessados, que ouçam os sindicatos, que ouçam os servidores, né, para que a gente possa dirimir qualquer dúvida. Não é permissível que se discuta uma matéria sem ouvir o mais interessado. Até porque o próprio presidente Genilson já fez declaração também que, da forma que veio, esse projeto não merece ser discutido, merece ser analisado mais profundamente e ouvindo as categorias.